Tá com áudio agora? Tá com áudio agora, gente? Não? Peraí. Peraí. Agora sim? Tá, agora sim. Beleza, vou ficar sem fone então. Peraí. Pronto. Tá, eu vou falar tudo de novo então. Boa tarde, gente. Eu sou a Duda, eu sou fundadora e CEO da Ovelha Negra Intimates. Eu queria começar agradecendo o convite do Ricardo e da Aldeia, imensamente, né? É um prazer para mim estar aqui. Eu sou fã da Aldeia e, enfim, fiquei lisonjeada com o convite. E eu vim falar um pouquinho com vocês hoje sobre revoluções na moda e na imagem da mulher. Eu estudo esse tema há algum tempo, né? A Ovelha Negra vai fazer 7 anos esse ano. Eu fundei ela em 2013, né? Eu vim de um background eu estudei moda, né? No Senai, fiz curso de confecção industrial, estilismo e confecção industrial. Peraí, gente, só um pouquinho, um minuto. Pronto, só preciso arrumar uma coisinha aqui. Pronto. Então, gente, eu estudei moda, estilismo e confecção industrial, e a Ovelha Negra, ela é resultado do meu curso, né, de moda, ela foi o TCC do meu curso de moda. Eu estudei antes arquitetura por 2 anos na Federal, e hoje também eu estou me formando em artes visuais na Federal, e a minha pesquisa do meu TCC também envolve muito meu trabalho com a imagem da mulher, né, a minha experiência de 7 anos nisso. E o que eu quero começar falando para vocês um pouquinho sobre a história da Ovelha Negra. Vocês vão entender o porquê que eu vou falar sobre isso. E a Ovelha Negra nasceu muito de uma pesquisa de mercado que eu fiz do mercado brasileiro de lingerie e de uma percepção minha de que não haviam nesse mercado marcas que retratassem a mulher como sujeito, somente marcas que tratavam a mulher como objeto, e aquilo para mim não fazia muito sentido, porque eu via no mercado da moda que existiam tecidos tecnológicos, né, e bons para o corpo, design que era bom para o nosso corpo e que nada disso era utilizado, mas sim era feita uma lingerie que focava em estética, em a mulher estar bonita para outra pessoa, né? Isso para mim não fazia sentido. E eu comecei a ver que a maioria das marcas, né, tratava a imagem da mulher dessa maneira, né? E para mim aquilo era um pouco estranho ver a mulher sendo retratada como objeto ou como alguém que não tem autonomia, porque na minha família existiam muitos exemplos de mulheres fortes, né? Então aquilo não casava com o que eu conhecia e percebia da realidade. Eu lembro que eu trabalhava em marcas e lojas do segmento e eu percebia que na maioria das vezes, a maioria das marcas pegava modelos muito dentro de um padrão, né, de um padrão de corpo que era tido como beleza na época, né, de uma modelo muito magra e sarada, e eles pegavam essas modelos e retocavam bastante ainda a imagem delas para colocar num anúncio. Eu via que a campanha em vídeo mostrava uma mulher que às vezes tinha uma dobrinha, tinha poros, tinha, né, pintas, por exemplo, e na imagem que ia para o anúncio, era uma mulher completamente sem nada, lisa. E eu comecei a perceber que nem mesmo a mulher perfeita que eles chamavam ali, né, para estralar uma campanha, nem mesmo ela se parecia com ela. Isso é um tema também legal, se vocês quiserem mais fontes sobre, tem o documentário Embrace do Netflix. Eu vou deixar tudo que eu falar aqui, eu vou deixar no final um quadrinho, né, com os lugares para vocês pesquisarem ou assistirem, se vocês quiserem. Mas esse documentário fala muito sobre a gente ter sido ensinada, enquanto mulher, a odiar o nosso corpo por questão de uma busca inatingível por um padrão de beleza que, como eu falei, nem mesmo aquela mulher segue aquele padrão, tem aquele padrão de beleza na realidade, né? E o documentário fala dessa eterna busca que a gente tem por produtos que vão deixar a gente mais magra, que vão tirar a celulite ou tratamentos estéticos, né? Sabe, o Brasil não, né, em termos de cirurgia plástica, o consumo de cirurgia plástica.
E, enfim, esse documentário também me abriu os olhos para uma coisa que eu já percebia na realidade, né? E o que eu percebi estudando o mercado de lingerie brasileiro? Ele tinha uma relação muito grande com a forma como a mulher se vê e é vista na sociedade. Tem um outro documentário chamado Segredos por Trás da Lingerie, né, da GNT, que ele mostra muito também a relação que a forma como a mulher se vê é determinada também pela lingerie. Por exemplo, no Japão, eles têm assim algumas questões de fetiche com college girls, colegial, sainha, adolescente. Então, as lingeries produzidas lá, elas são muito em candy colors ou tom pastel, né? E com muito pelinho, frufru e coisinhas lúdicas, de certa forma. Mas as mulheres consomem lingerie lá pensando em como os homens vão vê-la no seguinte sentido: elas compram um tamanho maior de lingerie, por exemplo, para que elas pareçam, continuem parecendo, mesmo depois de não serem adolescentes inadequadas que ainda não cresceram no tamanho da lingerie. Então, elas compram um tamanho maior por conta disso, né? Por conta da visão que o homem tem delas ou que outras pessoas têm delas e para se adequarem a um padrão, né? Que a sociedade tem como legal, né? Como normal. E isso também acontece em outros países. Por exemplo, na França, as mulheres elas são um pouco mais progressistas e um pouco menos ligadas na opinião das outras pessoas a respeito da lingerie delas. Então, isso interfere diretamente no material com que as lingeries são feitas, né? Elas consomem muito mais lingeries, por exemplo, de materiais de qualidade, de seda, de coisas que fazem bem para o corpo dela, sem se preocupar necessariamente com a estética daquilo. Claro que são lingeries lindíssimas, porém, elas não estão preocupadas com a forma do peito, né, por exemplo, que é uma questão que tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil a gente tem muito forte, né? A mulher brasileira ainda está muito apegada à questão do bojo, por exemplo, né? E isso afeta diretamente na forma como a gente se vê, né? Porque eu li alguns estudos também, tem um livro chamado Mulheres em Ebulição, que é de uma psiquiatra, e ela cita nesse livro um estudo que fala que o sutiã com bojo ou com estrutura, né, ele é feito para dar sustentação para que o peito não caia, supostamente, né? Mas já existem estudos que comprovam que quanto mais sustentação você usa, mais você atrofia essa musculatura. Logo, não é tão bom para você usar alguma coisa que te dê sustentação, mas sim você usar alguma coisa que não dê tanta sustentação para que a sua musculatura faça sozinha esse trabalho, né, de continuar ali mantendo as coisas firmes, digamos assim, né? Então, até que ponto a gente realmente usa o bojo pela questão que faz bem para a gente, né? Ou somente por estética, né? Então, na lingerie, essa foi uma grande percepção minha quando eu comecei a estudar o mercado. E a Ovelha Negra, então, nasceu dessa busca por trazer mais autonomia para a mulher, por trazer mais independência para a mulher, né? E principalmente nessas escolhas, que a lingerie sendo uma coisa tão íntima nossa, que faz parte do nosso guarda-roupa, da nossa rotina, a primeira coisa que a gente escolhe é o que está diretamente em contato com a nossa pele o dia inteiro, ela não precisa ser uma coisa que você só compra lingerie bonita para guardar para um momento especial quando você está com uma outra pessoa, né? Isso influencia a forma como a gente se sente com a gente mesma, porque quando você acha que você não merece algo tão bom para usar só para você, né? Muda a forma como você se vê e muda a forma como você age com as pessoas, né? E para mim foi fantástico descobrir que isso, que é uma coisa tão íntima da mulher, tem uma relação enorme com a forma como ela se coloca na sociedade e que a sociedade a percebe e a trata também, né? Por que eu falei de Ovelha Negra até agora? Eu queria só que vocês entendessem que o propósito da minha marca nasceu sendo esse, né? De ajudar as mulheres a encontrarem a autoestima delas de uma forma verdadeira e que para mim era muito íntima, com a peça que estava em contato com elas o dia inteiro. E por que a marca ter propósito, né? Hoje em dia, as grandes marcas de moda, e na verdade durante a história da moda, elas acreditavam que elas tinham que ditar as regras para os consumidores, que elas tinham que
dizer o que as pessoas tinham que usar, que elas tinham que ditar as tendências, né? E hoje isso está mudando muito, porque as pessoas não querem mais ouvir o que elas têm que usar. Esse jogo inverteu. Hoje as marcas têm que ouvir os consumidores, né? O que eles querem ouvir, o que eles querem do mercado e oferecer isso para quem já está pedindo, para uma demanda que já existe. Né? Essa situação inverteu porque as grandes marcas do passado, elas tentavam oferecer um produto e incentivar esse consumo meramente para enriquecimento próprio. E a gente vê que hoje o fato das marcas estarem nascendo com um propósito ou das grandes marcas estarem buscando um propósito, né, faz com que a gente perceba que não faz mais sentido viver sem você ter uma motivação e uma motivação maior que você muitas vezes, né? Eu vejo um movimento também do mercado de trabalho, das pessoas estarem buscando não mais gastar horas do seu dia, né? E a nossa moeda mais valiosa hoje é o nosso tempo, mas gastarem horas do seu dia em uma empresa que às vezes não faz o menor sentido na vida delas, que às vezes não preenche elas de alguma maneira, né, maior do que meramente financeiramente. Então, hoje, cada vez mais isso perdeu o sentido, né? Essa busca somente pelo dinheiro como moeda de troca, a gente precisa de uma satisfação maior. E falando em propósito, eu sei que é uma palavra que está bem alta agora, né? Mas esse livro também eu recomendo muito, é do André Carvalhal, que eu conheci também numa palestra lá na aldeia, né? Eu acho que foi quando ele lançou o segundo livro dele. E ela fala muito sobre isso, né? Sobre o lance de você ouvir o consumidor e cada vez mais o consumidor estar preocupado com da onde vem, né, a sua roupa, quem fez a roupa que ele usa, né? E isso é um movimento que vem acontecendo nos últimos 20 anos, mas em 2014 nasceu o que a gente chama hoje de Fashion Revolution, né, que é a revolução da moda. Isso se deu por conta de um desastre que aconteceu em 2013 em Bangladesh, um prédio onde várias pessoas trabalhavam para grandes marcas de fast fashion ruiu e matou mais de 1.000 pessoas e deixou feridas mais de 2.500 pessoas. Isso foi um alerta para grande parte, né, das pessoas que trabalham na área de moda, para entenderem o que a gente está fazendo, né? Como que a gente está tratando a vida, que é uma coisa tão valiosa, com com tão pouca importância, né? Às vezes a gente consome pensando, puxa, eu vou achando que você está se dando bem, assim, ou que você está tendo vantagem em comprar uma blusinha lá por 29. Mas se a gente for pensar na cadeia toda que essa blusa passou, que esse tecido passou por um corte, passou por uma costureira, passou por uma embalagem, pode ter até passado por uma estampa também, passou por um processo, né, de logística, de chegar até a loja onde você comprou, e enfim, ou na internet. Mas será que esses R$ 29 realmente pagam? E é claro que empresas grandes, né, têm um volume muito maior para conseguir preços menores, mas muitas vezes as marcas de fast fashion elas procuram só aumentar o percentual do lucro delas, né, independente de quem isso atinja ou de como isso seja feito. E isso muitas vezes causa várias coisas ruins, deixa várias coisas ruins pelo caminho. Por exemplo, se a gente for pensar lá no início, na matéria-prima, existem vários tipos de tecido que causam danos para o meio ambiente. Por exemplo, a calça jeans, ela usa, acho que mais de 1 tonelada, se eu não me engano, para produzir um par, sabe, de água. Ela usa 1 tonelada de água para produzir um par. 1 tonelada, 1.000 litros de água para produzir um par, né? E assim como, por exemplo, a indústria do couro é super poluente, existem cidades na Índia que são completamente, que não tem água potável para as pessoas porque por causa da indústria do couro, que produz peças lá, assim como faz com que tem tanto produto químico que faz a pele das pessoas descorarem, sabe, com o tempo, com o contato com aquilo. Então, quanto a gente está se preocupando desde a matéria-prima até a gente pensar em muitas vezes as pessoas que estão produzindo isso, que estão costurando isso, né? Quem é essa costureira? Quem é uma criança que está costurando ali em condições insalubres, em condições horríveis, como era desse prédio que ruiu, sabe? A gente tem que pensar na cadeia. E muitas vezes o que a gente consome de uma fast fashion tem uma durabilidade muito pequena,
aquilo vira lixo, né, em pouco tempo, ou aquilo é feito com muito plástico, com embalagem, com algo que também não vai se decompor ao longo do tempo. Então, é muito complicado a gente agir como se o que a gente fizesse aqui hoje não influenciasse o outro lado do mundo, né? Eu vou deixar o site do quem fez minhas roupas, do Fashion Revolution, né? No final também. E para quem estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre isso, existe um documentário chamado The True Cost, o verdadeiro custo, que também está no Netflix. E é bem interessante, fala também dessa questão do Fashion Revolution e de como isso surgiu, mas é bem interessante para a gente repensar tudo isso, né? E por que é legal, principalmente nesse momento em que todo mundo está fazendo esse apelo de compra do local, né? Por que é legal a gente pensar em ajudar as empresas locais ou o ecossistema local, né? Principalmente porque essas empresas costumam usar recursos locais, né, recursos próximos, fomentar a economia e o comércio de uma maneira geral, de onde você está, isso sempre é bom para nós, mas é bom a gente se atentar a comprar de pequenas marcas que muitas vezes estão ali pagando salário ou ajudando todo um ecossistema de costureiras, de pessoas que também vivem ao seu redor, né? E que fazem aquilo de maneira artesanal, fazem aquilo olhando de fato para os seres humanos, para a qualidade de vida daqueles seres humanos que estão trabalhando com eles, né? E eu acho que esse valor é algo que fica com a gente, que a gente recebe também quando o produto chega até nós, né? E acho, principalmente, que nesse momento que a gente está passando, está vivendo, em que as pessoas estão tão preocupadas com isso, é muito importante que a gente olhe para o que a gente fez no passado, né? E para o que a gente quer fazer no futuro. Não é à toa que está tudo parando, né? E que a gente precisa, de fato, sentar agora e fazer essa reflexão. Mas o que a gente vem fazendo nos últimos anos com a moda e com a gente mesmo, porque é o nosso planeta onde a gente vive, né? E é a vida de outras pessoas que entraram em risco com tudo isso. Mas essa eu acho que é a reflexão do momento, sabe? O que a gente quer para frente, de quem a gente vai consumir, porque querendo ou não, o dinheiro que a gente recebe, que é, né, fruto do nosso tempo, do tempo que a gente investiu em alguma coisa que é importante para nós, ele também pode incentivar e funciona hoje como moeda de troca para a gente apoiar trabalhos de outras pessoas ou movimentos de coisas que a gente quer ver no mundo. Então, eu acho que não faz sentido se a gente não pensar no próximo, principalmente agora que a gente está nesse momento de olhar para o coletivo, né, de olhar para o todo. Enfim, gente, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, mas era essa a minha mensagem hoje. Eu acredito que o mercado da moda vem fazendo grandes revoluções, né? E isso influencia até na forma como a gente se enxerga como pessoa. E eu acho que isso que está acontecendo, com certeza, é ruim de muitas formas, mas se a gente conseguir usar isso como uma coisa boa para, de fato, olhar para as coisas de uma maneira diferente e mudar as nossas atitudes em relação ao que a gente espera do mundo, ao que a gente espera das pessoas, eu acredito que a gente pode tirar uma lição positiva de tudo isso, né? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Era muita gente falando do som. Enfim, gente, era essa a minha mensagem. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa. A Ovelha Negra, agora voltando para a Ovelha Negra, né? A Ovelha Negra é uma marca artesanal que se preocupa desde o material, a gente usa todo o material nacional que a gente utiliza. Recentemente, e eu acho que isso faz toda a diferença, a gente mudou todas as nossas embalagens de plástico para saquinhos de algodão, de forma que as pessoas podem utilizar isso, reutilizar, né? Esses saquinhos de diversas maneiras no dia a dia delas, e a gente não está gerando mais lixo, né? Para que, enfim, não seja mais negativo de alguma maneira, né? E a gente também se preocupa com. Amorinha minha. Ovelha Negra, eu comecei apresentando, eu falei que a Ovelha Negra é a minha marca de lingerie, é da onde vem todo o meu background de estudo de 7 anos de mercado, né? É uma marca
artesanal de lingerie, mas a gente trabalha também com cristais e com tudo que tange a intimidade da mulher. Se unirem de uma forma positiva. Eu tô lendo as perguntas de vocês, tá, Marina? Com certeza, Marina, eu concordo com você. A gente também tem buscado ajudar outras marcas e acho que o momento realmente é de se fortalecer no sentido de divulgação, porque, gente, é até mais inteligente se a gente consumir de forma consciente, porque as peças são muito mais tem muito mais durabilidade quando a gente consome de uma marca que se preocupa com o material, que tem um material de qualidade, que tem uma modelagem legal, que tem uma costura e acabamento legal, a gente acaba tendo uma durabilidade muito maior no produto. Ou seja, é uma peça que acaba virando lixo depois de muito tempo, diferentemente de uma peça de fast fashion, né? Que em 2, 3 meses, às vezes, a peça já estragou, já, enfim, não dá mais para ser usada, ou no máximo em 6 meses. E outra coisa que é legal da gente pensar é que a gente geralmente usa 50% do guarda-roupa que a gente tem em casa, né? E muitas vezes a gente consome no calor do momento ali, mas uma coisa que vai ficar parada por anos, muitas vezes, ou que você nunca vai chegar a usar, né? Quantas vezes a gente faz isso? Então, hoje eu acho que é mais inteligente, talvez esse momento de recessão também traga esse olhar para nós. É mais inteligente a gente comprar poucas coisas, né? E usar o nosso dinheiro de forma consciente e inteligente, mas fazendo com que essas peças durem, com que a gente produza menos lixo e com que a gente de fato esteja com peças que traduzam aquilo que a gente é, né? E o que a gente quer passar como mensagem no mundo, porque a moda também mudou nesse sentido. A gente não precisa mais consumir somente para ter e para mostrar para os outros, né? Hoje é muito mais sobre ser de fato, sobre quem você é. E é engraçado, que esses dias eu vi um vídeo sobre tendências e ele falava justamente que grandes empresários que antigamente, né, para passar o ar de formalidade e de que eles, né, de status, eles usavam terno e gravata. Hoje em dia, a gente vê grandes nomes como Steve Jobs, né, de pessoas que têm dinheiro e que querem passar esse status, essa formalidade, enfim, usando camiseta preta ou camiseta branca e calça jeans, e é isso, sabe? Grandes empresários que usam a mesma roupa todos os dias, porque é muito mais sobre o que eles têm a dizer e sobre o que eles podem colocar no mundo, do que verdadeiramente, né, o que eles estão usando. Então, status hoje não é mais, não está mais na moda. A moda que a gente conhece está se reinventando e ela não vai mais existir dessa forma como ela existiu nos últimos anos, né? Justamente porque roupa não é mais status, não quer mais dizer que você é alguma coisa melhor do que alguém, né? E na verdade eu nunca quis dizer, mas hoje mais do que nunca. Então é mais importante que a gente compre coisas que vão fazer bem para o nosso corpo, que vão beneficiar a gente de alguma maneira, e é isso que, né, eu procuro sempre trazer. É mais importante a gente pensar em nós do que no que a gente vai passar para outra pessoa, né? E por isso que também esse movimento está muito alinhado ao propósito. Não faz sentido hoje a gente só produzir por produzir, só produzir sem pensar na consequência daquilo que a gente está fazendo, não é mesmo? Pode me passar seu contato? Claro, ó, o nosso Instagram é @ovelhanegraintimates. O meu, pessoal, eu vou deixar por escrito aqui, peraí, eu vou deixar aqui no final, deixei alguns links para vocês. Só um pouquinho. Deixar o meu Instagram pessoal e o do Ovelha Negra. Mas o que vocês quiserem saber mais também, podem me mandar direct, podem. Bom, aqui estão algumas coisinhas. Uma dica bacana para ter certeza desse tipo de produção é ver a etiqueta para saber de onde veio. Com certeza. E tem muitas marcas que fazem isso, né? Que deixam o nome da pessoa que produziu ali, para você saber, né? Que é uma pessoa. A gente. E agora, voltando para Ovelha Negra, né? Para quem não viu o começo da fala, Ovelha Negra é a minha marca de lingerie. E é onde eu tenho a minha experiência de mercado. A gente procura dar suporte em todos os sentidos para a nossa costureira,
sabendo o aniversário dela, sabendo o que ela gosta, entendendo o quanto é interessante para ela receber, qual é o volume de trabalho, o que ela precisa para ser feliz, sabe? E esse contato direto com a pessoa, eu acho que transparece e a pessoa sente quando recebe algum produto nosso, porque tem muito cuidado em cada etapa do processo, né? E a gente já fez isso de colocar. Eu sei que tem outras marcas que fazem, mas a gente já fez de colocar uma tag junto. Hoje a gente eliminou as tags porque muitas vezes as pessoas não mantêm isso, né? Mas eu sei que tem marcas que colocam na etiqueta mesmo o nome da costureira ou da pessoa que embalou, enfim. Eu acho que isso é legal porque traz a noção para a gente de que, cara, tinha uma outra pessoa lá, né? Não foi uma coisa feita por uma máquina ou por um robô, né? Foi uma pessoa que tirou o tempo dela ali para costurar aquilo e que tem que fazer aquilo de uma maneira feliz, né? E que faça sentido também na vida dela. Não adianta, eu acho, a gente falar, né, de ajudar as mulheres, de, poxa, de ser boa para o consumidor final, se eu não for boa para as mulheres que estão na minha cadeia também, né? E eu acho que essa é a grande questão das pessoas falarem das marcas que se apropriam hoje, de discursos, e enfim, não quero entrar no mérito da questão, mas é mais importante a gente se preocupar com como a peça é feita do que em vender uma imagem, né, que muitas vezes não é verdadeira, de como a gente é legal, como a gente é cool, como a marca é, né, ajuda outras pessoas, enfim. Eu acho que aquilo tem que ser verdadeiro no geral, né? De uma forma inteira e não só para aparecer. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Meu tempo está quase acabando. E é isso. Podem seguir as redes do Ovelha Negra, se vocês tiverem outras dúvidas, podem me mandar, tá? E eu deixei ali do ladinho as referências de tudo que eu falei, dos documentários que eu citei, dos livros que eu citei. E tem também ali no final, ó, além do site do Fashion Revolution e do documentário escrito, ali embaixo eu coloquei 2 links que mostram muito da realidade da produção do couro na Índia, que para mim foi uma coisa bem chocante quando eu vi, que me fez repensar muita coisa. E eu acho que é importante, né, a gente pesquisar a referência e como está sendo feito aquilo que a gente está consumindo, enfim, porque, gente, se esse momento ensina alguma coisa para a gente, é que tudo que acontece na China acontece ou reverbera de alguma forma aqui no Brasil, né? Não tem como a gente fugir, a gente está no mesmo mundo, e se a gente não for olhar para o coletivo agora, que é uma coisa que não estava sendo feita nos últimos anos, é importante que agora, pelo menos, a gente tenha foco nisso e pense no próximo e pense em tudo que a gente está fazendo, desde consumindo, pensando, falando, de que forma isso pode estar ajudando ou prejudicando outras pessoas, né? Eu acho que a palavra que fica para mim nesse momento é, de fato, responsabilidade, né? Responsabilidade com o todo, né? Com o mundo. E é isso, gente. Obrigada por estarem aqui. Fiquei muito feliz de ter participado. Meu tempo está oficialmente acabando. E é isso. Beijo.